Decantação, processo utilizado para a separação de misturas do tipo líquido sólido e líquido líquido, que se baseia na diferença de densidade entre seus componentes. No exemplo que temos, sólido com líquido, a água é transferida para um recipiente menor, por causa de sua densidade e com a ajuda da gravidade. E a areia, por causa de sua densidade, fica no fundo do pote. Filtração. A técnica consiste na separação de um líquido com um sólido não dissolvido. Para isso, a mistura é despejada sobre um filtro e o sólido não dissolvido fica retido no papel de filtro. A fase líquida, filtrada, é recolhida em outro frasco. Como podemos ver no exemplo, a mistura é jogada num funil com um filtro, que depois de um certo tempo, filtra todo o sólido não dissolvido, deixando apenas o líquido em sua solução pura. Um dos exemplos que podemos utilizar e que vemos quase todos os dias é o café, que tem o sólido não dissolvido e o líquido, deixando apenas o café puro. Dissolução fracionada, técnica de separação baseada na diferença de solubilidade entre dois ou mais sólidos, em que um dos componentes da mistura se dissolve em um líquido. No exemplo, temos um becker com sal mais areia. Adicionamos água e então o sal se dissolve na água e a areia, como não pode se dissolver na água, fica no fundo do becker. Jogamos essa mistura em um filtro onde a água e o sal passam e a areia fica no filtro. Depois de um tempo, deixamos a água evaporar, permanecendo apenas o sal. Destilação simples. Esse método é muito utilizado para a obtenção de um solvente puro presente em uma mistura homogênea, com um sólido não volátil. No aquecimento dessa mistura, quando o líquido entra em ebulição, os vapores do solvente passam pelo interior do condensador, que é resfriado por água corrente. Em contato com as paredes frias do condensador, o vapor transforma-se em líquido novamente e é recolhido em um recipiente coletor. O destilado é então separado do sólido, que fica retido no frasco de origem. Esse método é muito utilizado para separar o sal nas salinas. Destilação fracionada. Para a separação de líquidos miscíveis em que as temperaturas de ebulição não são muito próximas. Utiliza destilação fracionada. Ao aquecer a mistura, os vapores do líquido mais volátil, com menor tempo de ebulição, passam pela coluna de fracionamento e, depois, são resfriados no condensador, obtendo o líquido dessa componente no frasco coletor. Conhecendo-se o ponto de ebulição de cada líquido, pode-se verificar pelo termômetro a sequência de destilação de cada fração. Esse método é muito parecido com o método da destilação simples, só que nesse caso é só um líquido com líquido, e é muito utilizado em fábricas para separar os líquidos, como por exemplo o combustível, que é petróleo. A peneiração é um método de separação de misturas muito simples, que consiste em usar uma peneira para dividir um sólido grande de um sólido menor. A substância mais grossa fica retida na peneira, enquanto a mais fina passa pelos furos da peneira. Geralmente, existem vários tamanhos de peneiras, dependendo da necessidade de utilização. Um exemplo é peneirar a farinha de trigo. Catação é um processo de separação de misturas muito simples entre sólidos, que consiste basicamente em recolher as partículas de interesse com as próprias mãos ou utilizando pinças. É um método bem fácil, pois a maioria das coisas que catamos tem um tamanho relativamente grande. Por exemplo, o feijão, pedrinhas, lentilha ou grãos estragados, separando eles de grãos estragados. Esse método também pode ser usado na reciclagem. Como nós podemos ver no exemplo, no desenho, o cara está separando com a sua própria mão o feijão. Flotação é um método de separação de misturas heterogêneas não solúveis na água e que têm densidade diferente. No exemplo, temos areia mais serragem juntos.
Então adicionamos água e por causa da diferente densidade, a serragem que tem uma densidade menor que um fica em cima do becker, acima da água e areia. E a areia, que tem a densidade maior que um, fica embaixo do becker.